Estudaremos agora matemática. Vamos pegar a apostila e nós vamos utilizar as páginas 169 a 177. Para começar a nossa atividade de matemática, vamos ler o texto da página 169. Eu vou ler uma vez e depois você irá ler novamente em voz alta. E você deverá convidar alguém para ouvir a sua leitura, tá bom? Então, olha, problema do momofo. A doutora Pústula tinha outro cliente que costumava ir ao seu consultório com frequência, o momofo, um animal típico da família dos estofados. O problema do momofo não eram as aventuras, eram as festas. Ele tremia só de pensar que nessas festas um convidado distraído poderia sentar-se nele. Alguns bichos da família dos estofados tinham estas desvantagens, podiam ser confundidos com os sofás. Sua preocupação, além do vexame, eram as pernas que suportavam no máximo 86 quilos. Quando o momofo se casou com Poltronete, não queria nenhuma festa, mas sua noiva, superestimada, insistiu tanto que ele acabou concordando. Fizeram uma festança e no meio da bagunça do salão, uma família que dançava distraída acabou justamente indo parar no seu colo. Sentaram-se todos de uma só vez. Um pai de 43 quilos, uma mãe de 29 quilos e os bebês gêmeos de 9 quilos cada um. Será que o noivo quebrou as canelas naquele dia tão importante? Você consegue pensar como o momofo poderia resolver este problema tão problemático? Quem escreveu esse texto é Problemas Borboridos, de Eva Furnari, São Paulo. Então, a escritora é a Eva Furnari, tá? Ela foi foi escrito pela editora Moderna em 2012. E no Problemas Borboridos, esse texto está na página 10 a 11, ok? Vamos passar para o próximo. Antes de passar para o próximo slide, agora é a sua vez de ler novamente, tá bom? Leia em voz alta, você precisa ouvir a sua voz e você vai pedir para alguém acompanhar a sua leitura, ouvir a história, tá bom? Então, antes de acharmos soluções para os problemas do momofo, vamos rever as operações matemáticas, tá bom? Nos próximos slides você vai verificar. Aqui nós temos a adição, tá? Que é uma operação matemática mais básica e pode ser feita com qualquer tipo de número. Essa operação também é conhecida como continha de mais. Olha o sinal de mais aí entre parênteses, tá? Sempre que formos fazer uma continha, não podemos esquecer de colocar o sinal, tem que colocar, ok? Algumas palavras que lembram adição ou adicionar. Então, nós temos aí, ó, acrescentar, aumentar, colocar, ampliar, acumular, juntar, somar. Então, algumas palavras, elas lembram as palavras adição ou adicionar num probleminha, numa situação problema. Então, por exemplo, Paulinha acrescentou 2 xícaras a mais na receita. 2 xícaras de farinha a mais na receita do pão. Então, a palavra acrescentou pode ser substituída, por exemplo, por adicionou, ou colocou, ou juntou mais 2 xícaras de farinha, adicionou mais 2 xícaras de farinha, aumentou mais 2 xícaras de farinha, tá? São tudo palavras que remetem à palavra adição ou adicionar.
ok? Então, aí é a continha de adição. Olha do lado esquerdo, termos da adição, vamos recordar, ó. Nós vamos armar a continha, né? Armar é o quê? Fazer o cálculo da conta. Da maneira que está aí, ó, nós temos 22 mais 15. Então, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. E se tiver centena, centena em cima de centena. Colocou-se o sinal de mais para não esquecer que é continha de mais, tá bom? O primeiro número e o segundo número, um que está em cima, outro que está embaixo na adição, é conhecido como parcela. No caso dessa continha, tem duas parcelas. Então, nós temos lá parcela, que é a primeira, que é o número 22, e a segunda parcela, que é o 15. O resultado da soma desses dois números é 37. E o nome desse número vai ser soma ou total, ok? Então, se eu perguntar qual é a segunda parcela da continha, nós vamos dizer o quê? O 15. Qual que é a soma ou o total de 22 mais 15? 37, tá bom? Nós temos aqui a subtração. Subtração é a operação de matemática usada para diminuir números a fim de obter a diferença. Em outras palavras, é a técnica de subtrair. Essa operação também é conhecida como continha de menos. Olha o sinal de menos. Algumas palavras que lembram subtração ou subtrair. Vejam: tirar, diminuir, eliminar, extrair, perder, separar. São palavras que, quando nós lemos numa situação problema de matemática, nós vamos lembrar que a continha que tem que ser feita nessa situação problema é de subtração, porque está usando tirar. Não dá para eu dizer que eu vou fazer continha de mais se está falando que está usando a palavra tirar. Tirar, tirou, né? Diminuir, eliminar, são palavras tudo que nos remete à subtração, a subtrair, ok? Ao lado esquerdo nós temos aí, ó, termos da subtração. Então nós temos o primeiro número que vai lá na primeira linha é chamado diminuendo. O segundo número, aí nesse caso é o 22, é o subtraindo. E o resultado da continha de subtração, ele é conhecido como resto ou diferença. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais falar qual é o resultado da continha de menos. Nós vamos perguntar qual é o resto ou qual é a diferença. Porque é isso que nós queremos descobrir numa continha de menos. Quanto restou? Qual é a diferença entre 35 e 22? É 13. Quanto restou de 35 e 22? Restou 13, tá? E a mesma coisa que a continha de adição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, se houvesse centena, centena embaixo de centena, ok? Porque aí fica o número, fica mais fácil nós fazermos a continha. Uma outra coisa que eu lembrei, para nós fazermos a continha de subtração é importante que o número maior sempre seja o minuendo, ele sempre vai estar em cima. Porque se nós colocarmos, é igual aqui nesse caso, colocarmos o 22 como minuendo e o 35 como subtraindo, nós vamos ter mais dificuldades para resolver essa conta, tá bom? Então, sempre lembre disso, continha de subtração, o número maior sempre vai ser o minuendo, sempre é em cima, ok? A multiplicação, ela é uma operação matemática usada de uma forma simples para adicionar uma quantidade grande de números iguais. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que nós vamos fazer uma compra de um carro. E esse carro nós vamos pagar R$ 1.000 por 20 meses. Como que eu vou fazer essa conta? Não dá para eu fazer 1.000 mais 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 1.000 por 20 vezes o 1.000. A multiplicação, ela veio para facilitar
a continha de adição, de adicionar, quando tem muitas parcelas iguais, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aí no termos da multiplicação 42 vezes 2. Até aí é fácil, daria para nós fazermos do lado aí 42 mais 42, nós sabemos que é 84. Agora, se eu quero saber o 42 vezes 9, não vai ficar uma continha de adição muito grande? Vai ficar 42, 42 mais 42, 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 mais 42. 9 vezes o 42. Para simplificar, nós vamos colocar 42 vezes 9. Igual está aí, ó, 42 vezes 2. Aí tá fácil. Deu para entender por que é uma operação matemática usada de uma forma simples para adicionar uma quantidade grande de números iguais? Porque ao invés de eu fazer 42, 42 mais 42, eu vou contar quantas vezes eu preciso multiplicar, quantas vezes eu preciso somar o 42. Então, eu preciso somar 9 vezes o 42. Vou fazer minha continha de multiplicação. 42 vezes 9, tá bom? Vamos para o segundo retângulo aí, ó. Essa operação também é conhecida como continha de vezes. E o sinal que nós usamos é o x, que na matemática aí ele é conhecido como vezes, tá bom? Também não pode esquecer de colocar. Algumas palavras que lembram multiplicação ou multiplicar. Olha só, adicionar, aumentar, ampliar, acumular. É muito parecido com a adição, tá bom? Então, tem que prestar atenção, quando for ler uma situação problema, tem que prestar atenção para reconhecer as palavras que lembram a multiplicação, tá? E aí, voltando lá no termos da multiplicação à esquerda, nós temos o 42, que é o multiplicando, o 2, que é o multiplicador, e o resultado desta multiplicação é 84, e nós chamamos de produto. Então, na continha de multiplicação, nós vamos fazer com ela também assim como da de subtração. A subtração nós não vamos mais falar qual é o resultado, nós vamos falar qual é o resto ou a diferença. No caso da multiplicação, nós vamos dizer qual é o produto desta multiplicação, né? Então, 2 vezes 42 é 84, ou 42 vezes 2, 84, que é o produto, tá bom? Na continha agora de divisão, vamos ver, ó. Na matemática, a divisão consiste em dividir um ou mais números. Normalmente, essa divisão deve ser feita em partes iguais. Então, quer dividir o número em partes iguais, tá bom? Essa operação também é conhecida como continha de dividir. No caso, nós temos aí, ó, o sinal dos 2 pontos, que representa a divisão quando ela está ainda como sentença. E quando nós armamos ou vamos fazer o cálculo da continha de divisão, nós vamos usar a chave, exatamente como está aí do lado esquerdo no termos da divisão. Olha o 2 dentro da chave. Então, essa chave no cálculo da continha de divisão, ela representa o sinal. Assim como na continha de multiplicação, subtração e adição, tem o sinal lá de adição de mais, de subtração de menos, e da multiplicação o x, que é o vezes. Na divisão, quando nós vamos fazer o cálculo, nós vamos usar a chave. E quando ela é sentença, nós usamos os 2 pontos, ou ainda os 2 pontos com um tracinho no meio, tá? E algumas palavras que lembram divisão ou dividir, vejam só. Separar, afastar, repartir, cortar, partir, despedaçar. Tudo que vai separar, tudo que vai dividir. Essas palavras lembram a divisão. Os termos da divisão são... Então, no caso aí nós temos 10 dividido por 2. O 10 ele é chamado como dividendo, o 2 divisor. O 5 aí, que é o 5 vezes 2, ele é o quociente. E o quociente, ele é o resultado da continha de divisão.
Vamos também procurar não falar mais qual é o resultado da divisão, nós vamos dizer qual é o quociente da divisão. Porque quando nós perguntamos desta forma, qual é o quociente da divisão, nós estamos perguntando qual é o resultado da divisão de 10 dividido por 2. É 5. Qual é o quociente? 5, ok? E o resto desta divisão é o zero, porque 5 vezes 2 é 10. Se nós fizermos 10 menos 10, vai dar zero. O resto é zero, tá? Então, aí nós temos uma divisão exata. Para recordarmos, você vai pegar o seu caderno de matemática, vai fazer o cabeçalho, Centro Educacional de Diadema, Diadema 28 de abril de 2020, pinta a linha, escolhe uma cor, pinta a linha, uma cor bonita, eu quero a linha pintada, bonitinha, tá bom? E vocês vão fazer essa atividade, ó, faça os cálculos das sentenças abaixo. Desculpa, vou ler de novo. Faça os cálculos das sentenças abaixo, tá bom? Sentenças é a continha do jeito que tá aí, ó, deitada. Então, nós temos A, 325 mais 238. B, 804 menos 239. C, 72 vezes 3. E D, 12 dividido por 2. Faça uma continha embaixo da outra. Se quiser, faz lá. A, 325 mais 238. Pula uma linha, arma a continha. 325 vai ser a primeira parcela. 238 vai ser a segunda parcela. E a soma, o total vai ficar, né, em seguida. E aí pula uma linha, faz a B. Fez a B, pula uma linha, faz a C. Fez a C, pula uma linha, faz a D. Tá bom? Eu quero esse caderno organizado, ok? Agora na apostila nós vamos resolver o problema do momofo, tá bom? Então vamos ver, ó. O problema do momofo é bem diferente daqueles que você está acostumado a resolver. Na próxima atividade você irá descobrir o que aconteceu. Nessa atividade está pedindo para formar dupla com um colega, né, para resolver as questões. Como nós não estamos em sala de aula, vou pedir para que um pai ou a mãe ajude a resolver essas situações, problemas, tá bom? Ajude a pensar junto com você para achar a solução de acordo com o texto para os problemas do momofo, ok? Então vamos lá, ó. Forme dupla com um colega, esse colega papai, mamãe ou um outro responsável, e resolva as questões a seguir. Deixe registrada a estratégia que usaram. Então, ó, 1. Será que Momofo conseguiu suportar o peso de todos os convidados que se sentaram nele no dia do seu casamento? Então, você vai olhar lá, vai ver quantos quilos Momofo ele suportava. E aí, quantos quilos somando todo mundo que sentou nele, quanto que deu aquele monte de gente que sentou lá? Foi o pai, a mãe e 2 bebês, né? Então, aí você vai me dizer, vai colocar a resposta aí na apostila, né, para depois eu ver. E aí, o que aconteceu, né? Será que ele conseguiu suportar ou não? E aí você vai registrar aí como que você chegou a esta conclusão, tá bom? 2. Como o Momofo poderia resolver esse problema tão problemático? Como que ele poderia resolver essa situação das pessoas virem sentarem nele, ou ele... qual poderia ser a atitude dele? E aí você pode escrever a resposta. Necessariamente não precisa ser feito nenhuma continha aí, tá bom? Você vai discutir esse assunto com a pessoa, com alguém, e aí você vai chegar a uma conclusão, se ele conseguiu suportar ou não, e por que você acha que ele suportou, ou por que você acha que ele não suportou. E como o Momofo poderia resolver esse problema tão problemático. E aí você vai ajudar a dar uma solução, ok? Aí na página 170, né, continuando nesta página, nós temos aí os problemas criados pela turma de Luan. Então, veja, ó. Após a leitura do livro Problemas Boborildos, acho que eu li errado lá quando eu estava lendo o texto,
mas é que estava muito pequenininho, viu? Desculpa, é boborildos, que é problemas que está no livro de... É o livro, né? Problemas boborildos, escrito por Eva Furnari. Ela escreveu em 2012. E dentro deste livro, Problemas Boborildos, tem a situação, problema lá do momofo, tá bom? Vamos lá, ó. Após a leitura, a turma de Luan ficou inspirada e resolveu criar situações problema, engraçadas usando a matemática. Veja só, o que eu não lembro o nome, mas você deve lembrar o nome dos personagens da turma do Luan. Vamos lá, a menininha fala assim, ó. Vou inventar uma situação problema com já sei, com uma lagartixa, que é professora de ciências. E aí se eu sei o nome, é o Felipe. O Felipe fala assim, vai ser bem legal usar a imaginação. E os outros estão lá discutindo, né, as situações, problemas que eles podem criar, que podem ser engraçadas, tá bom? Aqui na atividade 2, ó, junte-se a um colega, que é o papai ou a mamãe, ou um responsável, e resolva situações problema criadas pela turma do Luan. Use cálculo mental ou algoritmo, mas deixe-os registrado. Então, o que é o algoritmo? Você vai poder fazer a continha aí, tá bom? Você que pode fazer mental, pode escrever a continha aí na apostila, você que vai decidir a melhor forma, tá? Na página 171, olha só. A bruxa Vivaldina, desdentada, colocou em seu caldeirão 2 pacotes de sapos com 12 sapos cada um. Depois adicionou 8 ratos, 10 baratas, 50 pimentas e 2 quilogramas de sal. Quantos animais ela colocou nesta sopa venenosa? Então, prestem atenção nas palavras que estão escritas aí nessa situação problema, que vai indicar para você se essa continha é de mais, de menos, de vezes ou de divisão, tá bom? De acordo com os slides que eu mandei lá, nas palavras que lembram, né? Por exemplo, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, você lê e você vai descobrir qual é a operação. Precisa fazer a operação? Não precisa, mas se você quiser pode fazer. Ou você pode fazer de cabeça e colocar a resposta, tá bom? 2. Problema de Vitória. A lagarta Maricota é a professora de ciências de 42 lagartas do 3º ano e gosta de estar sempre elegante. Por isso resolveu comprar sapatos de salto alto para ir às festas do clube Lagartolândia. Ela comprou 8 pares desses sapatos, 2 pares vermelhos, 2 azuis, 2 verdes e 2 rosas. Como ela tem 24 pernas, quantos pares de sapatos Maricota ainda precisará comprar? Mesma coisa, presta atenção na palavra para descobrir qual é a continha. E é só ler com calma para poder interpretar o texto. Não precisa fazer a operação, mas se quiser armar a operação pode fazer e colocar a resposta, tá bom? Se quiser fazer só de cabeça também, pode ser feito. Vamos ver o problema de Luan. Então, ó, Lucasman e Totoman participam da prova aérea de 1000 metros. Cada volta tem 100 metros e eles já deram 6 voltas. Quantos metros ainda terão que voar para completar a prova? Então, olha só, 1000 metros, cada volta tem 100 metros e eles já deram 6 voltas. Então, aí vocês vão dizer aí quantos metros ainda terão que voar para completar a prova. A prova é de 1000 metros, ok? Vamos ver o problema de Edgar. Bilu quer precisa perder a barriguinha e ficar em forma. Ele faz 300 flexões e corre 12 quilômetros diariamente. Todos os dias, ele verifica quantos centímetros sua barriga diminuiu. Antigamente, Bilu Quer se sentia muito cansado e corria só metade dos quilômetros que corre atualmente. Quantos quilômetros ele corria antes de praticar exercícios? Então tem que ver lá, ó.
ele faz 300 flexões, corre 12 quilômetros diariamente, todos os dias, ele verifica quantos centímetros sua barriga diminuiu, né? E aí fala que antigamente ele se sentia muito cansado, e ele corria só a metade dos quilômetros. Então, vocês têm que ver lá na parte de cima quantos quilômetros que ele corre diariamente. E agora, tá dizendo que antigamente ele corria só a metade. Então, quantos quilômetros ele corria antes de praticar exercício? Tá bom? Pense aí e faça a sua resposta. Só para reforçar, necessariamente não precisa fazer a operação, tá bom? Só coloque aí como que você achou esse resultado. Vamos ver o problema de Maria. Churai, Churei e Chukder são 3 monstros que moram no planeta Chu. Eles são muito golosos e comem as coisas mais esquisitas que você pode imaginar. Chukder, o filho, faz várias refeições ao longo do dia. A mãe Churai faz 248 quilos de comida por dia para ele. Hoje, pela manhã, ela lhe deu 78 quilogramas de hambúrguer de moscas e 82 quilogramas de gelatina com lagartixa e besouros. Quantos quilogramas de comida Chukder já comeu até as 10 horas da manhã? E quantos quilogramas de comida ele ainda poderá comer durante o resto do dia? Então você tem que ver lá quantos quilos ele come por dia, quantos que ele já comeu e quantos que ainda faltam, tá bom? E aí você vai conseguir achar a resposta. Vamos para o próximo slide, que é o último. Para terminar, vamos terminar aí com o problema de Tereza. Ela criou assim, olha. Marilise e Maribela resolveram imitar a Maricota e comprar sapatos de salto alto. Olha o desenho aí da Marilise e olha a Maribela. As duas poderão usar sapatos de salto alto? Por quê? Então vocês têm que responder aí. Elas vão poder usar sapato de salto alto? Por que sim ou por que não? Tá bom? Não é só escrever sim ou não. Tem que saber por quê. B. Quantos pares de sapatos de salto alto as lagartas precisam comprar para ter todos os pés calçados? Tá? Então, olhem aí e aí vocês vão ter que dizer quantos pares de sapatos. Ok? A atividade 3 é o seguinte. Em uma folha avulsa, você e um colega criarão uma situação-problema. De preferência, uma situação engraçada, como fizeram os colegas de Luan. Em seguida, resolvam a situação-problema criada. Se quiserem, façam uma ilustração ao terminarem o enunciado. Coloquem seus nomes e entreguem a folha ao professor. 2. Seu professor apresentará algumas situações-problemas criadas por você e seus colegas. Em seguida, vocês realizarão uma atividade coletiva. Então, assim, olha, vocês vão fazer a primeira atividade. Aliás, não precisa fazer a atividade 3, tá? A atividade 3 vamos deixar para quando nós voltarmos para a sala de aula. Que aí nós retomamos esse assunto, fazemos uma revisão e correção da solução das situações problemas da turma do Luan. E aí nós vamos fazer as nossas situações problemas e fazer essa atividade coletiva, tá bom?